Oi gente, tudo bem? Eu sou o Douglas do Turing e eu vou apresentar essa aula 4 de Mach 2166 em C para vocês. Nessa aula, a gente vai falar sobre comandos de seleção, if, else, else if. A gente vai falar sobre operadores também, que tem 3 tipos. Os operadores aritméticos, relacionais e lógicos. E a gente também vai falar sobre laços aninhados, que são um comando dentro do outro. Por exemplo, um if dentro de outro if. Então, vamos lá? Então, gente, vamos falar sobre o comando if. Como é o comando if funciona? Bom, vamos escrever a estrutura básica dele aqui. If, condição, abre chaves, e aí a gente escreve os nossos trechos de código. Código, e assim por diante. A gente escreve o que a gente quiser que rodar. Vamos lá. Se a condição for verdadeira, o trecho de código vai ser rodado. Caso a condição seja falsa, esse código aqui vai ser ignorado. Ele não vai ser lido pelo nosso programa, né? É basicamente isso, é bem simples. Vocês podem ver que é similar ao while, só que sem uma repetição, né? Porque o while é basicamente um if com repetição. O while verifica se uma condição é verdadeira e executa o código, só que ele fica rodando infinitamente. Então o if, se vocês entenderam o sentido e como funciona o while, entender como funciona o if é muito simples, é trivial até. Então vamos fazer um exemplo, vamos dar um exemplo de como funciona isso exatamente. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma variável primeiro. Uma variável int a recebe 1. Vamos falar if a igual a 0. Ou seja, se a, isso aqui é uma comparação. Se a é igual a 0. Eu vou falar printf a é 0. Agora eu vou rodar. Não aconteceu nada, certo? Não aconteceu nada por quê? Porque o nosso A é 1, essa condição é falsa, certo? Então ele não vai rodar esse printf aqui. Agora, se eu resolver mudar o meu valor de A e rodar de novo, viu? Ele entrou aqui. Ele viu que essa condição era verdadeira, porque A agora é 0, certo? Essa condição é verdadeira, e ele roda o printf, A é 0. Você viu? É bem simples, não tem segredo nenhum. Verifica se uma condição é verdadeira. Se ela for verdadeira, ela roda o código dentro das chaves. Beleza. Agora vamos falar sobre o comando else, que é relacionado com if também. Tá, e se essa condição não for verdadeira, eu consigo colocar um else aqui embaixo para rodar qualquer outra coisa. Por exemplo, se o A é 0, ele roda isso aqui. Mas se o A for qualquer coisa menos 0, eu rodo o que está dentro do else. Por exemplo, A não é 0. Eu não sei o que o A é, mas ele não é 0. Por exemplo, se eu botar int A igual a 1 e eu rodar, opa, faltou ponto e vírgula. Se eu rodar aqui, A não é 0. Por quê? Porque ele verificou se a condição aqui é verdadeira. A igual a 0? Não, porque A é 1. Então ele roda o else. Entendeu? É basicamente isso. Se essa condição for falsa, ele roda o else. Se eu botasse A igual a 10, ele ia, A não é 0. A igual a menos 1 e assim por diante. Qualquer valor menos 0 ele vai rodar esse printf aqui. Ok? É muito importante entender que num código ele sempre ou roda o if ou roda o else. Ele nunca vai rodar os dois. Não tem como essa condição ser verdadeira e o else ser rodado. Entendeu? Porque não faz nenhum sentido. Tudo bem? Uma utilização legal desse if else é, por exemplo, vamos supor que a gente queira descobrir se o número é par ou ímpar. Né? A gente quer saber se A é par ou se A é ímpar. A gente pode mudar essa condição e fazer o seguinte. Ó. Vamos falar que if A resto da divisão por 2 é igual a 0. O que é isso aqui que eu acabei de fazer? Né? Isso aqui é uma operação aritmética, que a gente vai ver daqui a pouco, mas eu já vou falar um pouquinho agora. Que é basicamente assim, é o resto da divisão inteira de A por 2. A, no caso, é 10, certo? Quanto que é o resto de 10, da divisão de 10 por 2? É 0. Por que A? Por quê? Porque A é par. Então, sempre que o A for valor par, esse resto da divisão por 2 vai dar 0. Então, eu posso falar que quando essa condição for verdadeira, A é par. E quando essa condição for falsa, A é ímpar. Né? Porque imagina que A não fosse 10, A fosse 5. Quanto que é o resto da divisão inteira de 5 por 2? Lembrando que A tem que ser um inteiro, certo? O resto da divisão inteira de 5 por 2 é 1, né? Porque 5 dividido por 2 é 4.
5 dividido por 2 não, é 2, desculpa. Sobra 1. Né? E a reza de 1 por 2 vai ser 1. E 1 é diferente de 0. Então esse if não entra aqui. Ele vai entrar no else, então a é ímpar. Vamos testar isso daí agora para ficar mais claro. Ó, a é ímpar, viu? Essa condição aqui não foi cumprida. Agora, se eu mudo o meu A para, sei lá, 6, A é par. Vocês podem ver que isso vai funcionar. Isso funciona até para números negativos. A é par. Não? Viu que legal? É basicamente isso. Isso é um exemplo legal de como usar o if e o else, né? Para você ver se o número é par ou se ele é ímpar. Tá, agora vamos falar sobre o else if. O que é o else if? Bem, o else if é bem simples. Ele vai verificar se a condição anterior ela for falsa, ele vai verificar uma nova condição e ver se ela é verdadeira. É basicamente assim, vamos lá. O que eu poderia fazer nesse caso aqui? Vamos fazer uma comparação. Vamos fazer um código assim. A igual a 2, int b igual recebe 3. Aí vamos falar if a menor do que b, printf a é menor do que b. Então barra n. Else if a maior do que b, printf a é maior do que b. E por último, um else printf a é igual a b. Faltou coisa. Pronto. Então, o que eu fiz aqui? É bem simples. Eu declarei duas variáveis, a e b. E aí eu fiz assim. Primeiro if. If a menor que b. Ele vai printar isso aqui. A é menor que b. Caso contrário, caso essa condição não seja verdadeira, ele vai... else if, no caso, né? Caso essa condição não seja verdadeira, ele vai fazer outra condição. A é maior do que b. Se sim, ele vai printar isso aqui. Certo? E caso não seja verdadeiro, ele vai pro else. Então, basicamente, se A é menor que B, ele printa isso. Se A não é menor que B, mas A é maior do que B, ele printa isso. E se não é nenhum dos dois, se A não é nem menor que B e nem maior que B, ele tem que ser igual, certo? Porque se o número não é nem maior que o outro, nem menor que o outro, ele é igual ao outro. Então, por exemplo, vamos rodar esse código. A é 2 e B é 3. Então, ele vai entrar onde? Ele vai entrar nesse if aqui. Agora, se eu mudo o A para 4... Ó, ele vai ver aqui, ó, A é maior do que B. Tá vendo? Porque ele entrou nesse else if aqui. Agora, se eu mudo A para 3, ó, A é igual a B, certo? E uma coisa interessante é que eu posso botar quantos else ifs eu quiser. Enquanto isso aqui é um bloco if, else, else if. Isso aqui é uma coisa só. Dentre esses três, só um deles vai ser executado, como a gente acabou de ver. Tipo, ou ele vai ser menor, ou ele vai ser maior, ou ele vai ser igual a B. Não tem como executar dois ao mesmo tempo. Mas eu consigo botar quantos else if eu quiser. Se eu quisesse botar um outro else if, eu poderia. Com outra condição. Condição, sei lá, qualquer coisa. Eu poderia até, se eu quisesse, remover esse else aqui e fazer o seguinte. Else if A igual a B. Opa, calma aí. Eu copio isso aqui. Eu apago isso aqui. Aí vamos lá. Else if A igual a B. Se eu rodar, ó, A é igual a B. Eu só não precisei fazer isso porque, tipo, se A não é menor que B e se A não é maior que B, A tem que ser igual a B. Então, se A for igual a B, ele sempre vai cair no else. Então, nesse exemplo, eu não precisava fazer isso. Mas, às vezes, é necessário. E vocês podem ver que o else não é obrigatório no meu código. Assim como o else if, o else não é obrigatório no meu código. Eu não preciso ter um else sempre que eu colocar um if. Eu poderia só fazer isso aqui. Ele só ia cobrir o caso em que A é menor que B. Caso contrário, ele não ia fazer nada. Né? Certo? Mas se A fosse maior que B, se A fosse igual a B, ele não ia rodar nada. E muito cuidado também é que se você fizer um else sem um if, não vai dar muito certo. Tipo, às vezes pode acontecer que você faz o seguinte, else, e você tenta rodar alguma coisa. Opa. Sem um if, sei lá, você faz
A recebe 3. Aqui, ó. O que aconteceu aqui? Ele dá um erro falando else sem um if que o precede, né? Porque enquanto um if nunca precisa de um else, não é obrigatório, um else sempre precisa de um if, né? Porque essa condição aqui é obrigatória, né? Porque se você não tiver um if precedendo esse else, ele não sabe com o que ele está comparando, certo? Então, gente, agora a gente vai falar sobre expressões. Tem 3 tipos de expressões que a gente vai tratar agora, que são expressões aritméticas, relacionais e lógicas. A gente já viu boa parte delas, né, antes, só que agora a gente vai formalizar um pouquinho mais o que são essas expressões e quais são os operadores que essas expressões possuem. Bem, começando pelas expressões aritméticas, vamos falar dos seguintes operadores: operador soma, subtração, multiplicação, divisão e resto, ok? Como a gente já viu antes, né? Muitos desses aqui. Só que agora a gente vamos falar de novo deles. Começando pela soma. Bem, a soma é muito simples, é usado por esse operador mais aqui. E é utilizado para somar números e variáveis, certo? No caso dessa linha aqui, soma recebe, a variável soma, recebe 3 mais 2. Soma recebe 5. Subtração. Subtração é muito simples, certo? Subtração, nesse caso aqui, recebe soma menos 1, que no caso é 5 menos 1, porque soma recebeu o valor 5 aqui, e é printado na tela. Multiplicação é por esse asterisco aqui, e aqui eu estou fazendo a multiplicação de soma com subtração, que é soma é 5 e subtração é 4, então 5 vezes 4 é 20, multiplicação recebe 20, e eu imprimo multiplicação. Por penúltimo, divisão. Eu pego a multiplicação e divido por 5. 20 dividido por 5 dá 4. Divisão recebe 4, eu printo divisão. E por último é o nosso resto da divisão inteira, certo? Que tem esse símbolo aqui, que é uma porcentagem. Essa porcentagem, quando utilizado numa expressão aritmética, é quando eu faço uma divisão, eu pego o resto da divisão inteira de um número. No caso, divisão é 4, certo? Quanto que é o resto da divisão de 4 por 3? É 1. Porque 4 dividido por 3 dá 1, sobra 1. Então, esse sobra 1, esse resto 1, vai para essa variável resto e ela é printada na tela. Se a gente for lá e rodar o nosso código, a gente vai ver que a soma era 5, subtração é 4, porque é 5 menos 1, multiplicação é 20, né, porque é 5 vezes 4, divisão é 4, porque é 20 dividido por 5, e o resto é 1, porque é o resto da divisão de 4 por 3, certo? É simples assim. Vocês podem ver que é até trivial, é óbvio falar isso, certo? Essas operações são muito simples, provavelmente vocês já sabiam delas. Mas uma coisa importante de se apontar é que elas seguem a ordem. No caso, aquela prioridade que a gente aprendeu quando a gente estava no fundamental, sabe? De primeiro multiplicação e divisão, depois soma e subtração. No caso, se eu fizesse assim, por exemplo, 3 mais 2 vezes 8, primeiro a multiplicação ia ser executada, depois a soma ia ser executada. No caso, 2 vezes 8 ia dar 16, 16 mais 3 ia dar 19, então a soma ia dar 19. Como podemos ver aqui, ok? E se eu quisesse dar uma precedência para a soma, eu utilizaria o parênteses. Nesse exemplo aqui, primeiro ia ser dado prioridade aos parênteses, 3 mais 2, que ia dar 5, e 5 vezes 8, que ia dar 40. 40 na soma, ok? É basicamente isso, expressões aritméticas. Lembrando que, como a gente está trabalhando com números inteiros, são todas variáveis inteiras, todas essas expressões, elas retornam números inteiros, certo? Mais pra frente, daqui no curso, a gente vai ver que a gente consegue trabalhar com expressões não inteiras, com variáveis que não são índices, mas a gente chama de floats. Só que, por enquanto, a gente não vai trabalhar com elas, ok? Elas não caem na P1, então fiquem tranquilos. E é basicamente isso, gente. Essas são as expressões aritméticas. Vamos agora para as expressões relacionais. O que são as expressões relacionais? Elas, a gente já viu antes também, elas são expressões que relacionam duas expressões aritméticas, ou duas variáveis, ou dois números, ou uma intercalação entre essas coisas, certo? Por exemplo,
eu declarei uma variável número recebe 2. E eu faço várias comparações. Número é menor do que 3, 2 é menor que 3, verdadeiro, certo? Número é maior do que 3, falso. Número é maior ou igual a 1, é verdadeiro, porque 2 é maior ou igual a 1. Isso aqui é o símbolo de maior ou igual. Número é menor ou igual a 0, falso, porque 2 é maior que 0, certo? Isso aqui é o símbolo de menor ou igual. Número é igual a 2, verdadeiro. Número é diferente de 0, verdadeiro. Então, todos esses operadores aqui, menor, maior, maior igual, menor igual, igual e diferente, são operadores relacionais. E eles são utilizados para a gente criar expressões relacionais. E essas expressões aqui, elas se tornam verdadeiro ou falso, certo? E como a gente já viu antes, mas essas expressões aqui são usadas quando a gente vai criar comandos. Quando a gente usa o while, o for, quando a gente usa o if, o else if, a gente usa essas expressões relacionais, certo? Por quê? Porque quando elas são verdadeiras, o nosso comando é executado, e quando elas passam a ser falsas, o nosso comando não é mais executado, né? Dependendo do comando que a gente estiver utilizando. Então, elas são muito úteis, né? Elas já foram utilizadas, vocês já viram isso antes, mas aqui é só uma formalização do que a gente já tinha visto, ok? E por último, a gente tem as expressões lógicas, que isso a gente não tinha visto antes. As expressões lógicas, elas lembram um pouco de lógica booleana, para quem já viu antes, né? Que tem dois operadores principais. O operador E, ele é representado pelo E comercial, e o operador OU, que é representado por duas barras verticais, certo? Esse aqui é o operador E, e esse aqui é o operador OU. Então, vamos ver no exemplo que está acontecendo aqui. Como funciona o operador E? O operador E, ele só é verdadeiro quando as duas afirmações, quando as duas expressões são verdadeiras. No caso, ó, o x é 5, certo? 5 é maior do que 3, verdadeiro. 5 é menor do que 6, verdadeiro também. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Só que agora, nesse exemplo aqui, x é maior que 3, verdadeiro. Só que x é menor do que 4, falso. Verdadeiro e falso dá falso, ok? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem ver, procurem na internet tabela verdade end, que vocês vão ver uma tabelinha que mostra, dadas as entradas, dada a expressão 1 ou expressão 2, vocês têm a sua saída, né, para a tabela end, e você tem a tabela OR também, né? Para a tabela OR é o seguinte, essa expressão inteira aqui, ó, ela vai ser verdadeira quando pelo menos uma das duas expressões for verdadeira. Ou seja, se essa for verdadeira ou se essa for verdadeira, tudo isso aqui é verdadeiro. Por exemplo, x é 5, certo? 5 é maior do que 3, verdadeiro. Ou 5 é menor que 6, também é verdadeiro. Como verdadeiro, 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 certo? Agora, x é maior que 3, verdadeiro. E x é menor do que 4, falso. Só que como uma já é verdadeira, a expressão inteira já se torna verdadeira, porque só uma das duas precisa ser verdadeira, ok? E por último, ela só vai ser falsa quando as duas expressões forem falsas, né? Ó, x é menor que 3, falso, 5 não é menor do que 3. X é menor do que 4, falso, 5 também não é menor que 4. Então quando as duas expressões forem falsas, essa expressão maiorzona vai ser falsa. E adivinha, essas expressões lógicas, assim como as expressões relacionais, também podem ser utilizadas dentro dos comandos que a gente aprendeu até hoje, que são while, for, else, if e else if. A gente consegue colocar um if dentro disso, né, e realizar uma condição, fazer um código rodar. Isso porque essa expressão inteira aqui, ela vai retornar verdadeiro ou falso. É uma condição, ok? E vocês podem ver que usando essas expressões lógicas, e comercial, que representa o end, e duas barras retas representam o ou or, a gente consegue trabalhar com condições um pouquinho mais complexas do que outras. E a gente consegue fazer combinações. Por exemplo, a gente poderia falar, se eu quero saber se o número é par,
E ao mesmo tempo eu quero saber se o número é menor do que 6. Lembra que a gente tinha explicado nessa mesma aula como ver se o número é par? X, resto da divisão por 2, igual a 0. Isso aqui, ó, olha que legal. Isso aqui é uma expressão aritmética que retorna um valor inteiro, né? Se x for par, ele vai retornar 0. Se x for ímpar, ele vai retornar 1, certo? Porque qualquer valor ímpar, o resto da divisão de qualquer valor ímpar por 2 vai dar 1, né? Então, se isso aqui, aí ele faz a comparação logo em seguida com 0, certo? Então, se x for par, isso aqui é verdadeiro, isso aqui que está selecionado. Então, se x for par e x for menor do que 6, ele vai, sei lá, print x é par e menor do que 6. Opa. Pronto, vamos lá. X é par e menor do que 6. Vamos rodar aqui, ó. Vamos ignorar. Opa. Vamos ignorar isso aqui, né? Vocês viram que não rodou, certo? Ele não printou isso aqui. Por quê? Porque x é 5. 5 é menor do que 6? É. Só que 5 não é par. Agora, se eu botasse 4 e rodasse de novo. Opa. X é par e menor do que 6. Viu? Porque as duas condições foram cumpridas. Agora, se eu voltasse isso aqui para o 5, em vez do eu usasse o ou, aí, ó, ele ia ser printado. Só que isso aqui não tá certo, né? Eu teria que mudar. X é par ou é menor do que 6, né? Porque porque quando a gente usa o ou, uma das condições é verdadeira. As duas podem ser verdadeiras, ou só uma das duas pode ser verdadeira, né? Ou x é par, ou x é menor que 6, né? No caso aqui, quando o x é 5, o x é menor do que 6, só que ele não é par. Então ele printa. Ok? X é par ou é menor do que 6. Certo? Então, gente, vamos lá. Por último, que a gente vai falar nessa aula, vão ser os laços aninhados, os comandos aninhados. O que são isso? São comandos um dentro do outro, no caso. Por exemplo, um while dentro de outro while, ou um while dentro de um for dentro de outro for, e assim por diante. Essa é a estrutura básica de um laço aninhado com while, né? Tem um while externo, que é, com a sua condição, um código dentro dele, e além disso tem um outro while dentro desse while externo. E ele vai ter uma condição que não precisa ser a mesma condição, pode ser uma outra condição, e vai ter mais código dentro dele. Então vamos supor que esse while aqui rode 10 vezes. Se esse while grandão rodar 10 vezes, esse while de dentro vai rodar 10 vezes. Então esse código aqui vai rodar 10 vezes o número de vezes que o while pequeno rodar. Então vamos supor que o grande rode 10 e o pequeno rode 5. Então quer dizer que esse código interno, desse while interno, ele vai rodar 50 vezes. Ok? Então é basicamente isso. Isso vai ser muito utilizado, é muito importante laço aninhado, quando a gente for trabalhar com arrays, que são vetores, né? E com matrizes também. A gente vai usar muito laços aninhados para isso. Principalmente com matrizes, né? Então, vamos lá. Aqui tem um exemplo. Não esse exemplo aqui, descendo um pouquinho. Aqui tem um exemplo de utilização de laços aninhados. O que esse código aqui faz? Esse código aqui, dessas linhas que eu estou destacando, ele imprime uma tabela, uma tabuada que vai de 1 até 10 na tela. Deixa eu só... A gente vai chegar nesse código daqui a pouco. É um outro exemplo. Só que vamos pular ele por enquanto, né? Aqui também para não dar problema. Vamos comentar isso aqui. Comentar. Pronto. Comentado. Por enquanto só tem esse trecho de código aqui, certo? Então, o que esse código faz? Tem três variáveis, linha, coluna e número. Bem, eu atribuo linha como 1 e eu faço, enquanto linha for menor ou igual a 10. Linha começa como 1 e vai até menor ou igual a 10. Ou seja, esse while grandão aqui, ó, esse while externo, ele vai rodar 10 vezes. E dentro dele eu tenho a coluna. Coluna recebe valor 1. Lembra que cada vez que esse while resetar, o coluna vai receber 1 de novo. Então o coluna vai resetar. Certo?
E aqui eu tenho a mesma coisa. Eu tenho o while interno, que coluna começa com 1 e vai até menor ou igual a 10. Ou seja, esse while interno aqui, ó, ele roda 10 vezes também. O que significa que esses três comandos aqui, essas três linhas, vão rodar um número total de 10 vezes 10, ou seja, 100 vezes. Essas três linhas vão rodar 100 vezes no meu código, ok? Por quê? Porque eu estou fazendo uma tabela, certo? Eu tenho a minha linha vai de números 1 a 9 e a minha coluna vai de números 1 a 10, desculpa. E a minha coluna também vai de números 1 a 10. Eu estou fazendo uma tabela, né? Uma matriz 10 por 10, certo? Então ela vai ter que ter 100 elementos. E aqui são 100 elementos da minha matriz. Então o que acontece? O valor número, né, a variável número, recebe linha vezes coluna, né? Por exemplo, a primeira vez que isso rodar, a linha vai ser 1 e coluna vai ser 1. Então o número vai ser 1, porque a tabuada de 1 vezes 1 é 1. Quando a linha for 2, a tabuada de 2 vezes 1 é 1. É 2, desculpa. E assim por diante. E ele vai imprimir aqui, ó. Essa anotação aqui pode parecer um pouco estranha. 3D. Por que eu fiz 3D? Eu vou fazer antes sem esse 3 para vocês verem como vai ficar a impressão. Vamos lá. Ó. Tá vendo que ela tá meio cagada? Ela tá tipo... Aqui tudo bem, só que aí quando a gente começa a trabalhar com números de mais dígitos, ela não fica alinhada, as colunas não ficam alinhadas. Então, quando eu faço assim, esse 3D, significa que eu estou dando 3 casas decimais, né? Antes da vírgula para o meu valor. Eu estou imprimindo ele com 3 casas decimais. Se for o número 1, ele vai dar 3 espaços, né? Vai ter C001, ele vai dar 3 espaços para ficar bonitinho o meu código, ó, tá vendo? Olha como ficou bem mais fácil de visualizar agora. Esse 3D é só uma maneira de visualizar melhor. Se fosse, por exemplo, uma tabuada do 1000, eu poderia botar 4D, entendeu? Mas isso a gente vai ver mais pra frente. A gente vai ver quando a gente for trabalhar com float e a gente quiser imprimir, por exemplo, só um certo número de casas decimais, a gente vai usar isso daí também, só que de um jeito um pouquinho diferente. Mas como vocês podem ver, né, ele imprimiu, ele rodou 100 vezes, né? Eu posso... Porque essa aqui é a minha tabuada, né, que vai de 1 até 10, usando loops aninhados, né, usando laços aninhados, né. Essa é uma das utilizações, né. Tem outras utilizações, tanto que no EP, o EP utiliza laços aninhados, né, porque no EP você precisa pegar um valor, o usuário digita um número N, e ele precisa digitar N, um valor... um certo número de números que vão ser passados para a base 579, né? Então, você vai ter que fazer um laço para cada transformação de base, né? Por exemplo, quando você for transformar para um valor na base 10 para um valor na base 5, você tem um laço. Um valor na base 10 para um valor na base 7 é outro laço. Um valor na base 10 para um valor na base 9 é outro laço. São 3 laços, e esses 3 laços vão estar dentro de um outro laço maior, que vai ser o laço do número de números, números que você vai colocar dentro do seu coisa. Se o usuário digitar 4 e escreve 4 números, você vai ter 4 números na base 10 para transformar para as bases 5, 7 e 9, entendeu? Então, laços alinhados é extremamente importante já no EP1 e vai ficar mais importante daqui para frente porque você usa isso para tudo, basicamente. Para todo programa mais complexo assim, vai ter alguma coisa alinhada, seja um while dentro de um while, seja um if dentro de um while, um for com um while, com if e várias combinações disso, né? É aí que a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada, né? Porque quando você vê isso à primeira vista isso não é tão simples, né? Então tentem se familiarizar com esse conceito de ter um while dentro do while, de entender que esse valor interno ele vai rodar um certo número de vezes que é determinado pelo while externo, né? E pensem nisso, né? Agora, vocês viram a implementação, né, de um código que faz uma tabela, uma tabuada. Vamos ver agora um outro código que não tem a ver com loop exatamente, mas tem a ver com ifs, né, que são comandos if, comandos de seleção alinhados, né? O que esse comando, eu vou comentar aqui o nosso código, né, para não dar ruim. Pronto. Aqui, o que é isso aqui? Esse trecho de código aqui, ele tem 3 números, A, B e C. Ele pede para o usuário digitar 3 números diferentes entre si, né? Tipo, não pode digitar 1, 2, porque os 3 números têm que ser diferentes entre si. E aí ele vai fazer uma verificação, ele vai fazer várias comparações
e falar para você no final a ordem, uma ordem crescente deles. Por exemplo, se eu digitar 1, 2, 3, ele vai falar que A é menor que B, que é menor que C, porque o A é o primeiro elemento que você digitou, o B é o segundo elemento que você digitou e o C é o terceiro elemento que você digitou. Então, ó, se eu rodar o código aqui, ó, digite 3 números diferentes entre si. Eu vou digitar 1, espaço 2, espaço 3. Poderia fazer 1, enter 2, enter 3 também. Aí, A menor que B, menor que C. Certo? Porque 1 é menor que 2, que é menor que 3. Se eu digitar em outra ordem, ó, digitar em 2, 3, 1, C é menor que A, que é menor que B. Por quê? Porque o C é o terceiro elemento que eu digitei. O C é o menor de todos, então ele vai pra cá. O A é o segundo é o primeiro elemento que eu digitei, que é o 2. Ele fica no meio. E o B é o elemento do meio aqui. Ele é o maior de todos, certo? Então, vocês podem perceber também que ele não vai funcionar. Eu não acho que ele vai funcionar muito bem se a gente colocar, por exemplo, 1, 1, 1. Ó, C menor que B menor que A, porque o código ele não foi feito, ele não levou em consideração caso o usuário digite números iguais. Por exemplo, se escrever 1, 1 ou 1, 2, assim por diante. Porque ia ficar um pouquinho complicado demais, né? E tipo, eu não tá afim de fazer isso, basicamente. Desafio para vocês que estiverem vendo isso aqui. Tentem fazer esse código e fazer um código de comparação que leve em consideração se o usuário digitar números iguais. Por exemplo, se o usuário digitar 1, 1, 2, tem que falar que A é menor ou igual a B. A é igual a B, que é menor que C, por exemplo. Esse vai ficar um pouquinho mais complicado. Talvez vocês usem else if, talvez não sei. Depende de como vocês fizerem. Mas a ideia básica é a mesma. É você fazer um conjunto de if e else. Ó. Porque aqui, por exemplo, aqui verifica se A é menor que B. Se A é menor que B, ele entra aqui e verifica se A é menor que C. E se A é menor que C, ele finalmente verifica se B é menor que C. Se A é menor que B, A é menor que C e B é menor que C, essa é a ordem de impressão. Se essa última aqui não for cumprida, se B não for menor que C, por exemplo, né? Só que A é menor que B e A é menor que C, né? Ou seja, A é menor que B, A é menor que C e B é maior do que C, eu imprimo isso aqui. E assim por diante, certo? Então é isso, gente. Esse é o fim da aula 4. E vocês puderam perceber que essa aula foi meio longa, mas a gente conseguiu acabar todo o conteúdo que restava para P1. Se vocês estão vendo isso aqui, vocês estão quase prontos para atacar a prova. Eu só recomendo que vocês façam provas antigas, alguns exercícios para exercitarem o que vocês acabaram de aprender. E fazendo isso, vocês vão mandar muito bem na prova. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem um comentário aqui no vídeo mesmo. Ou vocês mandem uma mensagem lá na nossa página do Facebook. E é isso aí, galera. Se vocês curtiram o vídeo, deixa um like aí. E se inscreve no canal, porque isso ajuda muito a divulgação. E até a próxima.